O objetivo destes primeiros vídeos é explicar o potencial solar. No primeiro vídeo tínhamos falado sobre a estrutura do Sol e como que a energia solar chega até a camada mais externa, né, que é a coroa solar. Hoje vamos prosseguir com essa trajetória da energia solar e vamos ver a questão fundamental da radiação eletromagnética. Os temas que vamos tratar hoje é justamente essa radiação eletromagnética, o espectro da radiação solar, a luz e a diferença entre efeito fotoelétrico e efeito fotovoltaico. Esses são os principais temas que vamos tratar e a seguir vamos ver, em primeiro lugar, o que é a radiação eletromagnética. Primeira pergunta: como viaja a energia solar até a Terra? Tínhamos visto que na camada mais externa do Sol acontecem fenômenos, né, de transferência de energia ao espaço, e a distância entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, arredondando, né? E como que essa energia do Sol vai atingir a Terra? Então essa energia é emitida na forma de pequenos pacotes denominados fótons. Isso faz parte da física quântica. Esses fótons viajam em forma de ondas e constituindo a denominada radiação eletromagnética. A energia do Sol tem uma faixa muito grande de comprimentos de onda, né? E essa faixa total de energia tem um nome genérico de espectro eletromagnético. Então, essa radiação eletromagnética é um dos principais componentes do universo, junto com a matéria. E esse tipo de radiação é produzido pelo movimento de partículas eletricamente carregadas relacionadas com os elétrons. Portanto, existe uma carga, né, um campo magnético. Se esse movimento não é constante, ou seja, existe uma variação, o que vai acontecer é que o campo magnético varia e vai aparecer um campo elétrico. A interação de todos esses fenômenos é a propagação de energia no espaço. Portanto, o que é a radiação eletromagnética? É energia na forma de ondas ou partículas emitidas por uma fonte e pode viajar através do espaço de alguns tipos de matéria. Essa radiação eletromagnética é uma das mais importantes na astronomia e, como já tínhamos falado anteriormente, é o resultado de variações temporais do campo elétrico que provoca uma variação do campo magnético. E todas essas variações se propagam de forma radial e o campo elétrico oscila de forma perpendicular ao campo magnético. A direção de propagação é determinada pelo denominado vetor de Poynting. Nesse gráfico podemos ver então os componentes da radiação eletromagnética, que são campos, né, elétricos e magnéticos. O campo elétrico está representado na cor vermelha. Um campo magnético, que é perpendicular, em cor preto. O sentido de propagação C, que é a velocidade da luz. Essa onda vai ter uma amplitude e um comprimento de onda, ou seja, é uma onda senoidal. Todos esses componentes vão sair da parte externa do Sol e viajam pelo espaço a velocidade da luz, que arredondando é na ordem de 300.000 km por segundo, ou seja, 1 bilhão de km por hora.
E a radiação eletromagnética é uma onda, são uma onda de forma senoidal. Portanto, essa onda que é o resultado das perturbações, né, e de transporta energia, né, de um local a outro. Essa radiação eletromagnética, como é uma onda, tem propriedades de comprimento de onda, que nesse gráfico pode ser visto de três formas, né, que pode ser da parte da amplitude até a outra amplitude, ou também do início ao final da onda, ou da parte também do vale, né, da onda a outro vale. Esses comprimentos de onda vão estar relacionados com a frequência. Então, essa frequência seria o número de ondas passando por um dado ponto por segundo. Todas essas formas de radiação eletromagnética diferem no comprimento de onda. Esse comprimento de onda é importante porque vai definir também quão energético é essa onda que vamos ver daqui a pouco no espectro. E está relacionado com a frequência, né? Esse espectro da radiação solar é amplo, né? Engloba desde comprimentos de onda muito pequenos, que vão desde as denominadas ondas cósmicas na faixa de raios gama, raios X. Essas três formas de onda são de comprimentos de onda minúsculos, muito pequenos, portanto muito energéticos, né? Inclusive raios gama, raios cósmicos são muito perigosos, né, para o ser humano, para os seres vivos em geral, porque podem atingir a célula, né? E isso aí acontece, por exemplo, numa bomba atômica, quando é uma explosão, a emissão de raios gama acabam matando, né, as pessoas. E no outro extremo temos ondas de comprimento quilométrico, como são as ondas de rádio, né? Toda essa faixa de rádio são ondas de comprimentos na ordem de quilômetros. E o que na Terra nossos olhos percebem é a luz visível, que é uma pequena fração, né, dentro desse espectro de radiação. Esse espectro visível ao ser humano, ou seja, nossos olhos estão limitados, né, e só podemos detectar essa faixa que é muito pequena. De aqui vamos ampliar essa informação daqui a pouco. Então, essa direção desde os raios cósmicos que acontece, não? Até outro extremo que estamos das ondas de comprimento muito grande, não? Como são as ondas de rádio. Que acontece? Que os fótons são cada vez mais energéticos enquanto o comprimento de onda é menor. Então, raios X de alta energia e raios gama originam-se apenas de fontes extremamente quentes. Isso é abundante, né, nas galáxias, nos gases aglomerados nessas estruturas cósmicas, ou também em eventos violentos, né, como buracos negros que engolem matéria. E a radiação em comprimentos de onda não pode chegar até a superfície terrestre, né, porque existem barreiras magnéticas, campos grandes, né, tanto no Sol como na Terra, que são como escudos, né, de proteção. E isso aí é detectável só em aparelhos, instrumentos orbitando na alta atmosfera. Olhando aí o espectro da radiação solar, nesta cor amarela, dessa forma, vemos que na vertical existe o fluxo de radiativo, ou seja, quanto de energia por metro quadrado. E no Sol, o Sol mesmo, na parte externa, o espectro de radiação solar vai entre 200 a 3000 nanômetros. E todos esses componentes vão atravessar, né, o espaço, e na Terra vamos ter a atmosfera, uma série de fenômenos que a energia solar vai ter que atravessar.
Mas o que o ser humano na Terra percebe é só essa faixa, né, muito pequena, que vai desde ultravioleta até infravermelho, e principalmente a luz visível, né, que é a nossos olhos, que ocupa essa pequena fração. E com relação ao que acontece na cromosfera do Sol, o comportamento é como se fosse um espectro de emissão de corpo negro, ou seja, quase perfeito, né? Onde a densidade de potência atinge um valor máximo justamente aí onde, coincide, né? Onde está a faixa de luz visível, e aí começa a decair. Isso aí na temperatura de 6.000 Kelvin, que é a temperatura mais ou menos que da cromosfera, né? Na parte externa do Sol. Se va diminuindo a temperatura, também existe um decaimento, né, dessa densidade de potência. Então, mas tudo isso também está relacionado com o comprimento de onda, né, que seria maior nessa faixa de entre 500, né, de nanômetros. Quando essa energia solar atinge a Terra, aqui em preto está a irradiação teórica, que seria de um corpo negro a 5.900 Kelvin. Na parte superior da atmosfera, ou seja, na área extraterrestre, vemos em vermelho que esse comportamento já não é como se fosse um corpo negro, não tem algumas alterações. E em amarelo vemos o que acontece já no nível do mar. Então, todos esses fenômenos de diminuição estão relacionados com que a energia solar vai ter que atravessar a camada da atmosfera terrestre, que se comporta como se fosse um filtro, né? E essa atmosfera contém desde ozônio, gotículas de agua y otros componentes que van a trabajar como filtros. Por tanto, existe una grande disminución de energía solar existente no topo da atmosfera, y existe un grande decaimiento relacionado también con el comprimento de onda. O que finalmente atinge a Terra é a denominada a luz, não? Cada dia, quando o Sol sai, o que faz é iluminar. E nossos olhos percebem claramente quando os raios do Sol começam a sair bem cedo, né? E até o pôr do Sol vai existir um comportamento máximo ao meio-dia, né? De grande emissão de luz, dependendo também, né? Do dia, se é nublado ou dia claro. Mas o que nossos olhos percebem, e justamente essa é a faixa no qual as células fotovoltaicas vão trabalhar, é a luz visível, né, que representa a parte do espectro de radiação eletromagnética entre 380 nanômetros e 750 nanômetros. Essa é uma pequena faixa, né, que vai desde ultravioleta a infravermelho. Essa região é a que finalmente vamos perceber, e toda a vida na Terra, até as plantas inclusive, através da fotossíntese, vão absorver fótons nessa faixa de luz visível. Essa luz, então, o que é? A luz, então, é uma dualidade onda-partícula. Foi Albert Einstein quem demonstrou, né, essa dualidade através do conceito dos quanta, que era um conceito teórico, né, que levou depois à física quântica, que são espécie de grãos, né, de energia que carregam toda uma quantidade finita de energia, né, que está relacionada com a constante de Planck e a frequência da luz. Então, essa energia podemos calcular de um fóton pela constante de Planck, que é 6,626 vezes 10 a menos 34 joules por segundo, e vezes a frequência da onda. E essa frequência, por sua vez, está relacionada com o comprimento. Os fótons mais energéticos do espectro solar possuem próximo a 12,4 electronvolts. Estão na faixa de 0 a 1 micrômetros, né, de comprimento de onda. E o pico de emissão está nos fótons com energia de 2,48 electronvolts.
Aqui vou adiantando porque quando cheguemos na explicação das células fotovoltaicas, vamos perceber claramente que uma célula, dependendo do material do qual está fabricada, ela vai absorver só fótons numa determinada faixa de comprimento de onda. Não todos os fótons vão provocar o efeito fotovoltaico. Só vamos ver que dependendo, né, se é silício ou germânio, isso vai mudar. Então é só adiantando, né, que os fótons eles carregam energia e depende do comprimento de onda, neste caso relacionado com a frequência. También Einstein fue quien en 1909 fue quien demostró a variancia, ¿no?, de energía luminosa dada por la suma de dos termos interpretados como contribuciones ondulatorio y corpuscular, porque existía esa discusión, ¿no?, si la luz era de naturaleza ondulatoria o corpuscular, y fue en ese momento, en ese inicio del siglo XX, cuando se esclareció que la luz tiene una contribuição ondulatória, né, proporcional ao quadrado de energia média, e são essas flutuações de energia, né, de uma onda clássica do equilíbrio termodinâmico. E a contribuição corpuscular é proporcional à energia média e não ao seu quadrado, né, e que corresponde a que? As flutuações de número de quanta. Portanto, essas formulações, né, de flutuações de Einstein demostraron claramente que en la luz existen esas componentes ondulatorio y corpuscular que están presentes de forma simultánea. La luz también está relacionada con ese concepto de cuanta. Entonces, cuanta de luz es lo que nos dice en términos de energía, ¿no? Cuánto de energía está transportando un fóton, va a depender del comprimento de onda y del comportamiento de una onda en general, ¿no?, de todas las variables. Entonces esa energía de un fóton está relacionado íntimamente con el comprimento de onda. Bueno, a partir de ahí podemos, esa ecuación puede ser transformada incluyendo, por ejemplo, la velocidad de la luz, letra C, y también a constante de Planck, ¿no? Aquí lo único que estamos haciendo es transformar la frecuencia, ¿no?, a través de la velocidad de la luz dividido por el comprimento de onda. Un fotón, por ejemplo, de luz azul, que está en la faixa de 450 nanómetros, contiene más energía do que un fotón de luz vermelha, que está en la faixa de 650 nanómetros. A través también del número de Avogadro, UN, también es posible determinar cuánto, ¿no?, de energía existe en un fotón. En resumo, aquí de toda parte de fotovoltaica está relacionado con absorción de fótons. Absorción de fótons a través de materiales específicos, ¿no?, que actualmente son los materiales semiconductores. Mas existen otras tecnologías también, ¿no?, que al final todas van a absorber fótons. En resumo, la radiación electromagnética consiste de pequeñas porciones denominadas cuantas de energía, que el nombre genérico es fóton. Eles não têm massa, mas transportam uma quantia fixa de energia, dependendo do comprimento de onda, né? A energia de um fóton depende justamente desse comprimento de onda. É importantíssimo isso, porque quanto mais curto, mais energético. Então esses fótons estão relacionados com o comprimento de onda e, portanto, com a frequência. E os fótons de luz azul, por exemplo, onda curta, são mais energéticos que fótons de luz vermelha. Então, este conceito de fótons é importante para entender depois os fenômenos que acontecem numa célula fotovoltaica para produzir energia elétrica. Para já introduzir esses conceitos, o que é primeiro o efeito fotoelétrico? Existe uma diferença que vamos explicar entre efeito fotoelétrico e efeito fotovoltaico. Isso leva muita confusão
e o uso de essas duas palavras, não? Fotoelétrico e fotovoltaico, às vezes dá a impressão que é o mesmo fenômeno, mas não, né? Vamos esclarecer. O que é o efeito fotoelétrico? O efeito fotoelétrico é a emissão de elétrons por um material, geralmente metálico, ao ser exposto a uma radiação eletromagnética de frequência suficientemente alta. Ou seja, deve existir uma frequência muito alta, que neste caso do exemplo aqui, se é uma luz azul que está iluminando uma certa superfície metálica, ela vai ocasionar que os elétrons sejam ejetados do metal. E se uma luz vermelha que brilha, que tem menos energia, ela não vai provocar nada. Então depende da frequência, né? Se entre mais alta, ela vai provocar que esses elétrons saiam do metal. Então esse efeito pode ser observado quando a luz incide numa placa de metal, né? E o que vai acontecer é arrancar elétrons da placa. E esses elétrons que saem são denominados fotoelétrons. Esse é denominado efeito fotoelétrico, né? Que pode ser utilizado em diversos equipamentos, né? Aqui células fotoeléctricas, por exemplo, né? Vários outros equipamentos que utilizamos na engenharia elétrica. Já o efeito fotovoltaico é um pouco diferente, né? Porque o efeito fotovoltaico consiste no surgimento de uma tensão elétrica em um material semicondutor, quando é exposto à luz visível, ou seja, já que estamos falando na faixa de luz visível. E esse efeito ocorre com a radiação na faixa, né, de luz visível e, portanto, torna que certos materiais que abundam na Terra, né, como é o caso do silício e outros, produzam energia elétrica. Então, um módulo fotovoltaico está constituído por várias células construídas com diversos materiais. A tecnologia que hoje em dia predomina é a silício, né, polimonocristalino. Esses materiais são semicondutores e uma célula está constituída de um material semicondutor por uma camada P positiva e uma N negativa. E o que vai acontecer é que os fótons, quando atingem os fótons a um determinado comprimento de onda, dependendo do material, vai provocar que a energia existente, né, nesses fótons atinjam certos elétrons, né, aqui nessa material tipo P, e o que vai acontecer é que esses elétrons consigam vencer uma barreira de potencial aqui, que é uma banda proibida, e que vão esses elétrons passar ao material tipo N, e o resultado vai ser um campo elétrico e um potencial, né, uma tensão. E se fechamos o circuito, então vamos ver que os elétrons vão circular através de uma carga e volta, né? Então, no efeito fotovoltaico, os elétrons ejectados se direccionam da banda de valência para serem colectados na banda de condução e, portanto, resulta uma tensão elétrica. Esse efeito fotovoltaico, portanto, é um fenômeno totalmente interno ao material semicondutor, diferente do efeito fotoelétrico. Então, com isso é bom que fique claro as diferenças, né? Por último, então, as células fotovoltaicas de silício absorvem fótons com energia igual ou superior a 1,127 electronvolts. Esse é um valor intrínseco ao silício, que corresponde a um comprimento de onda de 1,1 micrômetro. Então, fótons que estão com comprimento de onda superior a esse valor não vão ser capazes de gerar energia elétrica, simplesmente vão aquecer as células. Então, os fótons vão ter que ser absorvidos nessa faixa, né, de 1,1 micrômetros para o material de silício. Portanto, por último, comparando com a distribuição espectral da radiação solar, verifica-se que
Só por esse motivo as células fotovoltaicas mais comuns não são capazes de absorver cerca de 30% de energia solar que incide sobre elas. É porque o material intrinsecamente ela só vai absorver uma faixa de energia, né? E de toda a energia solar que atinge uma célula, ela não vai conseguir absorver toda por causa do material que só absorve uma faixa de energia, um determinado comprimento de onda. Y ninguna célula de material semiconductor ultrapasa inclusive 30% de eficiencia. La mejor célula de actualidad de una célula de silicio monocristalino está en la falla de 15% de eficiencia en campo, ¿no? En laboratorio ya se atinge 25, 26%. Entonces, cuando ya está instalada en un día claro, ensolarado, mediodía, ela só vai absorver 15% da energia, né, que atinge a célula. Isso é por causa dos materiais. Bom, então com isso aí fica esclarecida essas diferenças de efeito fotovoltaico e efeito fotoelétrico, e também já sabemos a trajetória da energia solar desde a parte externa do Sol até atingir a camada superior da atmosfera terrestre. Quem quiser mais informações, ampliar o conhecimento, sempre recomendo esse livro que vamos utilizar, que é possível encontrar aí no Google, né? Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos, está disponível em PDF. É só entrar com o título do livro e aí explica também, dá maiores informações sobre o tema, né? E um artigo bem interessante, assim, fácil de leitura e que vai atender essas duas partes, né, que falamos tanto do Sol como da essa campos que estamos falando, né, campos eletromagnéticos, todo esse espectro de radiação solar. Ese artigo, a irradiancia solar, conceitos básicos, de Rodríguez Gómez y otros, también está en la internet, fácil de conseguir. Bom, com isso termino essa aula de hoje sobre o transporte de energia desde a parte externa do Sol até a Terra. Muito obrigado.